Bom dia a todos. Espero que estejam a receber a imagem e o som em condições. Nós hoje chegamos ao 12º webinar deste ciclo. Foi para nós, e é para nós, um prazer podermos ter partilhado convosco esta informação. Esta ação, penso que vos ofereceu informação regulamentar, científica e técnica robusta e, sobretudo, muito atualizada relativamente aos aspectos europeus que estão neste momento em cima da mesa relativos aos dispositivos médicos que incorporam soluções digitais. Para nós foi também um processo de crescimento nestas matérias, pois algumas da informação que vos demos era uma informação muito recente, com a qual alguns de nós tínhamos mais convivência, outros nem tanta, porque tínhamos estado na gênese essa informação, mas obrigou-nos a estudar, obrigou-nos a ponderar, obrigou-nos a refletir e a fazer sinergias em diferentes matérias, o que é sempre bom para uma equipa que tem de regular e que tem de aplicar estas legislações. Como vos disse, espero que este ciclo vos tenha dado ferramentas para a vossa vida, para a vossa atuação, enquanto profissionais desta área. Essa foi a nossa ideia. A ideia foi partilhar aquilo que sabíamos e até algumas coisas que não sabíamos também. Portanto, foi a partilha. Esperamos que realmente que isso tenha acontecido. Nós gostaríamos, este é o último webinar, digamos, sobre temáticas. Temos em mente fazer uma sessão que gostaríamos que fosse presencial, uma mesa redonda com vários atores relevantes nestas matérias a nível nacional, para podermos nos conhecer e interagir diretamente, coisa que não foi possível através deste formato. Não temos, infelizmente, uma data para vos informar, não temos uma data agendada, depende muito, como sabem muitos de vós, temos o nosso auditório em obras que já estão terminadas, mas pronto, há sempre algumas coisas ainda que têm de ser resolvidas nos últimos momentos e, portanto, depende muito também desta disponibilidade do auditório. Nós gostaríamos muito de o fazer, vamos tentar que seja feito o mais depressa possível, porque tinha lógica que fosse relativamente próximo destes webinars temáticos. Vamos tentar fazer esta mesa redonda de fecho. Mas hoje temos ainda um webinar temático muito importante e que nos vai falar do interplay entre o regulamento da inteligência artificial e os regulamentos dos dispositivos médicos. Portanto, já falámos sobre estes assuntos ao longo de várias sessões, mas hoje vamos nos dedicar esta quase hora a estes aspectos. Comigo tenho a doutora Mariana Madureira, minha colega. A doutora Mariana Madureira, como vocês sabem, é co-chair do grupo NET, um grupo onde estas questões sobre inovação são discutidas a nível europeu, portanto é um grupo dependente do MDCG, Medical Device Coordination Group, e acho que ninguém melhor do que ela, entre nós, poderá falar um pouco sobre estas matérias, até porque é um dos assuntos que está em cima da mesa e muito atual das discussões europeias. Eu vou dar a palavra à Mariana, desejo a todos que tenhamos uma próxima ótima boa hora. Muito obrigada.
Pronto, esta é uma diferente dinâmica. Bom dia a todos. Pronto, é com gosto que aqui estou neste 12º webinário e para vos falar, e vou só aqui reduzir, ok, para vos falar então, se eu aqui conseguir passar os slides, ok, pronto, um pouco fazer assim um percurso sobre as tecnologias digitais que falámos até agora, um pouco a inteligência artificial de forma genérica em saúde, a desenvolvimentos internacionais, depois entrar no regulamento da inteligência artificial, mas o principal enfoque será na interseção entre este regulamento com o regulamento dos dispositivos médicos. E também fazemos aqui uma abordagem aos desenvolvimentos futuros. Já falámos amplamente, e este slide já foi apresentado, sobre a inovação, a rápida inovação no setor dos dispositivos médicos, em particular promovido pelas tecnologias de informação e comunicação, mas claro, cruzando-se com interagindo também com outras tecnologias, dando aso aqui a produtos com tecnologias convergentes, por exemplo, na área da robótica, mas muitos também na área digital, onde temos o software enquanto dispositivo médico e mesmo todos aqueles que integram a inteligência artificial. Ao longo destes 12 ciclos, destes webinars, neste ciclo, peço desculpa, prendi-me ali com uma questão, à partida serão disponibilizadas as apresentações. Só aqui dizer, e fazendo aqui um sumário do ciclo de vida do dispositivo médico, e tentámos cobrir com estes 11 webinars o ciclo de vida do dispositivo médico, e, portanto, nas suas vertentes principais. A inteligência artificial em saúde, também sabemos amplamente e todos reconhecemos o seu potencial nestas áreas, sobretudo na melhoria do diagnóstico e dos tratamentos personalizados. A área da oncologia é uma área que vai merecer, e já está a merecer, realmente de uma melhoria promovida por estas tecnologias. Mas também terá aplicação, dispositivos médicos com inteligência artificial terão também uma aplicação na monitorização dos doentes. Os riscos são amplamente discutidos e reconhecidos, sobretudo com o uso destas tecnologias. Há novos riscos, tanto para a segurança dos utilizadores desta tecnologia, que não foram considerados até agora nestes contextos regulamentares, e sobretudo, por exemplo, aqui na questão na possibilidade de enviesamento de dados e levar aqui a uma discriminação de alguns grupos populacionais em contexto de saúde. Mas também, com certeza, que já têm visto nas notícias, portanto, por exemplo, aqui na SIC Notícias, recentemente foi divulgada uma notícia em que o fundador do ChatGPT defende uma regulação urgente da inteligência artificial. Portanto, é um pouco isso que estamos a falar hoje aqui em contexto europeu, relativo ao contexto europeu. Portanto, há outras jurisdições em que não há regulamentação. Aliás, a da Europa é única, em que não há regulamentação da inteligência artificial. Falando um pouco dos desenvolvimentos internacionais, como é que tudo isto tem acontecido nesta matéria de inteligência artificial na saúde e nesta perspectiva a regulamentar. Tomando aqui como base na informação do FDA, onde eles têm uma lista dos dispositivos médicos que incorporam inteligência artificial, e é uma lista longa, desde 1995 a 2024, vemos que há um pico, portanto, ao longo destes anos, há aqui um pico de desenvolvimento e de registro de produtos ali à volta dos anos 2020, portanto, na altura da Covid. E isso, de facto, também se prende com todos os desenvolvimentos digitais que ocorreram neste contexto.
E vemos que também, fazendo o tratamento dessa base de dados que é pública, conseguem ver que a parte, de facto, da imagiologia, da radiologia, é uma das áreas com maior número de produtos registados. Portanto, onde vai trazer, de facto, muitos desenvolvimentos. Neste contexto todo, estamos aqui a falar de um registro que vai de 1995 a 2024, traz à discussão, afinal, o que é que se entende por inteligência artificial, machine learning e outros conceitos que surgiram no âmbito da discussão de inteligência artificial. É nessa altura e também em 2020 que surge um grupo a nível dos reguladores internacionais, portanto o IMDRF, que começou a debater. Portanto, nós falamos todos de inteligência artificial, mas será que estamos todos a falar da mesma... todos temos entendimento do que estamos a falar? E o primeiro trabalho foi realmente discutir e harmonizar a nível internacional todos estes conceitos, o que é o que é que se entende por continuous learning, machine learning, conjunto de dados de treino. Pronto, todos esses conceitos foram então desenvolvidos e foi publicada esta guidance. Portanto, nós também participámos nessa discussão. Não há propriamente definições, mas são os conceitos discutidos, harmonizando assim algumas ideias, porque de facto a temática não era desafiante e com muitos desenvolvimentos a acontecer ao mesmo tempo. Para completar, digamos, neste seguimento, este grupo que se formou no contexto do IMDRF, que é relativo a Artificial Intelligence and Machine Learning Enabled Medical Device, é um grupo que continua o seu caminho, focando-se numa guidance que foi publicada o ano passado, no início do ano passado, que é Good Machine Learning Practice for Medical Device. Portanto, com os princípios, digamos, básicos para quem desenvolve e utiliza a todos os atores que estão no desenvolvimento destas tecnologias no contexto dos dispositivos médicos. Neste momento, e eu já vou mostrar também um pouco o que é que são estes princípios, mas neste momento estará prestes a ser disponibilizado para consulta pública outra guidance deste grupo relativo à gestão do ciclo de vida da inteligência dos dispositivos com inteligência artificial. Portanto, aqui uma abordagem também neste contexto internacional que poderá ser do interesse e que poderão também ter o interesse de participar na discussão através desta consulta pública. Como eu dizia, estes 10 princípios, é quase como os 10 mandamentos, focam-se em coisas que são relevantes, ou aspectos que são relevantes para os dispositivos médicos. Desde logo, a finalidade do dispositivo médico tem que ser bem entendida ao longo em todos os envolvidos ao longo do ciclo de vida do produto. Também o seu desenvolvimento, digamos, neste ciclo de vida, deve-se adotar boas práticas de engenharia de software, de concepção, também ter boas práticas no contexto da segurança deste tipo de produtos e, claro, sempre o ciclo de vida é muito importante, portanto, desde a concepção até à implantação destas tecnologias. A avaliação clínica, focada em conjuntos de dados que sejam representativos da população de doentes a que se destina este produto. O conjunto de dados de treino que tem que ser independente do conjunto de dados usados para depois testar mais à frente o dispositivo médico ou o algoritmo. E pronto, e entre outros aspectos, não os focarei a todos, mas a transparência,
a avaliação com o foco na interação homem-AI é de facto importante. Há também outro conjunto de informação que pode ser, que é relevante também em todo este contexto, que é, digamos, há outro grupo que é mais, que se foca mais na temática de software enquanto dispositivo médico. Portanto, temos temas gerais aplicáveis ao software, mas que tem, digamos, que está em processo uma guidance e que será publicada deste ano. Ela teve em consulta pública até dezembro de 2025 e que fala dos Predetermined Change Control Plans, que reflete um pouco a dinâmica vamos falar também no contexto europeu. Pronto, falámos há pouco que realmente o Regulamento de Inteligência Artificial é o regulamento, é o primeiro a nível mundial, portanto a primeira regulamentação neste setor a nível mundial. Ele próprio também refere, em particular, é um regulamento horizontal, abrange várias áreas, não só os dispositivos médicos, e foca-se também nos benefícios e riscos, logo nos seus considerandos, sobretudo pela rápida evolução nos benefícios, pela rápida evolução para um vasto conjunto de benefícios económicos, ambientais, sociais e todo o leque de indústrias e atividades sociais. Portanto, isto é genérico, mas também aqui focando na utilização da inteligência, conferir vantagens nos cuidados de saúde, portanto, algo que interessa aqui ao setor dos dispositivos médicos. Enquanto riscos, aqui de mencionar também o considerando 5, que a tecnologia pode criar riscos e prejudicar interesses públicos e direitos fundamentais protegidos pela legislação da União Europeia, portanto, focando-se nestes riscos dos direitos fundamentais. Este quadro legal foca-se numa abordagem de risco, portanto, priorizando a segurança e assim a ética, a proteção dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo que tenta promover a inovação tecnológica. Um pouco sobre aqui as datas, portanto, ele foi publicado o regulamento 2024-1689, foi publicado em julho de 2024, entrou em aplicação em agosto de 2024. Em 2 de fevereiro de 2025, digamos, entraram em vigor os requisitos mais genéricos, relativamente, sobretudo, à matéria de definição, do conjunto das definições e, em particular, aqui as práticas proibidas neste contexto. Previa-se que em agosto de 2025 fossem designadas ou identificadas ou listadas as autoridades de fiscalização e as de designação a nível dos Estados-membros. Julgo que haverá ainda algum atraso. Em agosto será aplicável, digamos, de forma genérica, e prevê-se que em agosto de 2026, em agosto de 2027, está previsto então que sejam aplicáveis as obrigações, no caso, para os dispositivos de AI, que são para os sistemas de AI de risco elevado. E é aqui que entrarão também, ou que se aplicará aos dispositivos médicos. Importa desde logo também saber falar aqui um pouco do conceito de sistema de inteligência artificial. Desculpa, queria voltar atrás. Ok, é isso. Vou só afastar aqui. É isto. Portanto, o conceito de sistema de inteligência artificial tem que ser
bem definido e alinhado com o trabalho de organizações internacionais neste domínio. Porquê? Porque, de facto, estamos a falar de uma tecnologia que pode estar ao mesmo tempo disponível em várias jurisdições e, de facto, todos os reguladores têm preocupações comuns. E todo o desenvolvimento que se faz científico e tecnológico, portanto, deve ser aqui harmonizado. Deve ter a flexibilidade suficiente para acomodar a evolução tecnológica também, com certeza, que estamos num contexto de evolução sempre. As principais características distinguem os sistemas de IA do software ou de abordagens de programação tradicionais mais simples. Eu vou recordar o webinar 3, onde a colega Sónia falou sobre as questões de software enquanto dispositivo médico. Uma característica principal dos sistemas de inteligência artificial é a sua capacidade de fazer inferências. Tanto no processo de obtenção de dados, isto abrange as previsões, os conteúdos, as recomendações ou decisões, mas eu já vou falar um pouco mais a seguir. Recordando então só uma pequena parte do webinar 3, onde se falou de software, e aqui por comparação, por comparação com o AI, com o sistema de inteligência artificial, e já vamos à definição. Portanto, é um conjunto de instruções que processa dados, input data e cria ou gera dados, portanto são os output data. Também falámos do que era, no contexto dos dispositivos médicos, esta definição de software que está numa das guidances, o que é que significa o input data e o output data. Portanto, aqui os dados que alimentam o software poderão ser adquiridos através de sensores, ou introdução de dados manual com teclado, caneta, etc., câmara ou ecrã tátil. E os outputs podem ser dados de apresentação no ecrã, dados de impressão, etc. Portanto, isto é aqui uma chamada de atenção para poder recordar estas abordagens mais tradicionais. A própria definição de sistema de inteligência artificial refere como um sistema baseado em máquinas, concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis e que pode apresentar capacidade de adaptação após implantação para objetivos explícitos ou implícitos e, com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados, tais como as previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Portanto, em linha com o que aquele considerando da legislação referiu. O que também existe e foi publicado em 2025, portanto, estamos a falar de muita informação recente, é a publicação da Comissão sobre toda uma interpretação desta definição. Portanto, cada palavra, cada linha do que aqui está indicado tem interpretação detalhada nesta guidance, que, pronto, eu trouxe aqui em inglês porque não encontrei a tradução em português e uso também essa terminologia para não estar, digamos, a utilizar a terminologia alternativa que não seja harmonizada. Portanto, aqui no caso eu só vou focar aqui em dois aspectos, que é o sistema, portanto, a definição de sistema de inteligência artificial diz que é um sistema baseado em máquinas. E aqui o termo máquinas pode incluir o hardware e os componentes de hardware e software, que permitem a este sistema de inteligência artificial que funcione. Pronto, e depois detalha um pouco o que é que se entende por estes componentes de hardware, são elementos físicos da máquina, processo, unidades de processamento, memória, de redes, unidades de rede, etc. E depois também um pouco vão ao detalhe o que é que são os softwares, os componentes de software, são programas, instruções, etc. E a articulação, que é muito importante.
Os sistemas de inteligência artificiais baseado em máquinas são, de facto, requerem que essas máquinas permitam o seu funcionamento. Portanto, tudo isto, desde o modelo de treino ao processamento de dados, às previsões e etc., até em todo o ciclo de vida do dispositivo médico. Não vou aqui entrar em detalhe, é de facto algo que poderão depois, ou numa outra, digamos, numa próxima oportunidade, depois detalhar, sempre com este enfoque. Portanto, estamos aqui, será sempre no enfoque depois na aplicação aos dispositivos médicos. A outro aspecto tem a ver com esta outra linha que é com base nos dados de entrada que recebe e infere a forma de gerar resultados. Portanto, as técnicas de inteligência artificial que permitem esta inferência podem ser baseadas numa aprendizagem automática, machine learning, são abordagens que podem incluir o supervised learning, unsupervised learning, deep learning. Portanto, há mais desenvolvimentos, mais detalhes sobre estes aspectos naquela legislação da Comissão, e podem ser baseadas em abordagens baseadas na lógica e no conhecimento. Portanto, algo a ter em conta neste contexto. Os produtos e os sistemas de AI, no contexto do regulamento de inteligência artificial, são distribuídos em diferentes, pelo risco associado. Portanto, é uma abordagem com base no risco. Sendo o risco inaceitável, todos os sistemas que representam riscos inaceitáveis para os direitos fundamentais e os valores da União. Portanto, estamos a falar aqui no contexto das proibições. Risco elevado tem a ver com os sistemas de IA que representam riscos elevados para a saúde, a segurança e direitos fundamentais e estão sujeitos a um conjunto de requisitos e obrigações, e é aqui que entram, é aqui que se liga aos dispositivos médicos. Depois temos o risco limitado, sujeito a obrigações de transparência, e o risco mínimo a nulo, digamos que não são regulamentados, mas os prestadores responsáveis devem aderir a um código de conduta, códigos de conduta voluntários. Falar aqui também, abordar aqui a questão das proibições. Portanto, através do regulamento são proibidas, este regulamento proíbe a colocação no mercado da União Europeia ou a colocação em serviço ou a utilização de determinados sistemas para práticas manipuladoras, exploratórias, de controle social ou vigilância, que pela sua natureza intrínseca violam os direitos fundamentais e os valores da União Europeia. Portanto, estes são os aspectos fundamentais. Também estas categorias são mais detalhadas, há informação mais detalhada sobre cada uma destas categorias, também quer na página da Comissão, quer no próprio regulamento. Aqui é só um pouco daquilo que também podem encontrar na página da Comissão Europeia. Portanto, fala-se um pouco da manipulação prejudicial e disseminação, a exploração prejudicial de vulnerabilidade, a classificação social. São tudo os aspectos que são proibidos, avaliação e previsão de risco individual na prática de uma infração penal, a recolha aleatória para desenvolvimento de bases de dados de reconhecimento facial, por reconhecimento de emoções, a categorização biométrica. Estes dois podem-se ligar a outras discussões, porque nós temos dispositivos médicos em que o reconhecimento, aqui a parte das emoções, a leitura das emoções e a categorização biométrica podem ter, digamos, um intuito positivo, mas desde-se a falar noutros contextos. E pronto, estas questões só trazer-vos aqui para poderem ver mais à frente. Um aspecto, sem dúvida, importante é a literacia no domínio da inteligência artificial. Há um artigo próprio, no próprio regulamento,
que refere que esta é uma matéria importante, os conhecimentos e a compreensão que permitem que os prestadores, os responsáveis pela implantação, as pessoas afetadas, tendo em conta os respectivos direitos e obrigações no contexto do presente regulamento, tomem consciência das oportunidades e dos riscos inerentes à inteligência artificial, bem como aos eventuais danos que ela pode causar. Portanto, é sem dúvida importante que todos os atores intervenientes neste processo também conheçam. Só um pouco. A estrutura do regulamento de inteligência artificial, ele tem 180 considerandos, no fundo interpretam um pouco, ajudam a interpretar um pouco o regulamento, 13 capítulos, 113 artigos e 3 anexos. Em particular, portanto, já vimos que as disposições gerais e as práticas proibidas estão em vigor desde o ano passado. Depois aqui, vou aqui afunilar um pouco mais no capítulo 3, relativamente aos sistemas de IA de risco elevado. É a secção mais extensa, porque também é a secção que tem todos os requisitos, portanto, as obrigações, tem a classificação destes sistemas de inteligência artificial e de risco elevado, e a partir daqui as obrigações que lhe são aplicadas. Eu vou passar já a falar um pouco, que é de facto o tema deste webinar, a interação ou a interseção entre o regulamento de inteligência artificial e os dois regulamentos dos dispositivos médicos. Depende se estivermos a falar de um DIV ou um dispositivo. É importante aqui referir que os requisitos dos dois regulamentos dos dispositivos médicos e dos DIVs abordam riscos relativamente às tecnologias digitais, ao software, enquanto dispositivo médico. No entanto, não abordam explicitamente riscos que são específicos dos sistemas de inteligência artificial, nomeadamente os direitos fundamentais, tal como já ouvimos falar anteriormente. Portanto, este novo regulamento vem complementar o que temos no regulamento dos dispositivos médicos, abordando, introduz requisitos para, no fundo, aqui endereçar ou abordar estes riscos e perigos para a saúde, para a segurança e direitos fundamentais específicos destes sistemas de inteligência artificial. Esta ligação é feita do artigo 6, do ponto 1 do artigo 6, com o anexo 1, portanto. O artigo 6, que classifica os sistemas de IA de risco elevado, diz que, no fundo, um sistema de risco elevado é considerado, ou o sistema de inteligência artificial é considerado de risco elevado, se forem preenchidas ambas as seguintes condições. Portanto, ou ele é um sistema que é utilizado como um componente de segurança de um produto, ou o sistema de IA é ele próprio um produto abrangido por uma legislação da União, harmonizada da União Europeia, portanto, constante do anexo 1. Se forem ao anexo 1, vão encontrar na secção A, no número 11 e 12, os dois regulamentos, quer dos dispositivos, quer dos dispositivos de diagnóstico in vitro. A seguir, a linha B diz que este produto, seja ele componente ou um sistema de inteligência artificial, tem de ser sujeito, se tiver que ser sujeito, se enquanto produto tiver que ser sujeito a uma avaliação de conformidade por terceiros, com vista à sua colocação no mercado, e este facto, conjugado com o primeiro, vai indicar que estaremos perante um sistema de inteligência artificial de risco elevado. E é neste contexto que surgiu também uma guidance orientativa neste interplay ou nesta interação entre os três regulamentos. Este trabalho também foi realizado num tempo recorde e aqui, digamos que foi um trabalho conjunto entre o AI Board
ou o subgrupo do AI Board relativo ao interplay legislativo e o subgrupo do MDCG, subgrupo relativo às novas tecnologias. Foi um trabalho que foi iniciado, de facto, com a primeira reunião conjunta em dezembro de 2024, tendo sido publicadas estas são as primeiras perguntas e respostas sobre este tema, portanto, foi meio ano. Há outro grupo que debate outras matérias relativas aos organismos notificados no contexto e à sua designação, à qualificação e à designação no contexto do grupo também ele é dos organismos notificados, das autoridades de designação, que é o NBO. Podem encontrar esta guidance na página da Comissão. Portanto, tem 36 perguntas e respostas que abordam, digamos, os principais aspectos de interação entre os regulamentos ao longo do ciclo de vida do dispositivo médico. E aqui só dizer, porque aparece muito Medical Device Artificial Intelligence, portanto são os dispositivos médicos que são ou incorporam sistemas de inteligência artificial, e aqui estamos a falar de todos os dispositivos, seja dispositivos médicos, produtos do anexo 16, acessórios dos dispositivos médicos e dispositivos e acessórios dos in vitro. Portanto, esta sigla tenta abordar todos estes dispositivos. E começando aqui um pouco já que estamos a falar de ciclo de vida de um dispositivo médico que tem inteligência artificial, e dentro deste contexto do risco de sistemas de inteligência artificial de risco elevado, vamos falar um pouco então da qualificação e classificação. Portanto, à partida temos de ter um produto. Este produto que tem inteligência artificial tem que se enquadrar, tem que ser dispositivo médico para ser abrangido aqui neste contexto. Portanto, é um produto que integra ou é um sistema de inteligência artificial e é abrangido pela legislação dos dispositivos ou do regulamento. E aqui este dispositivo com inteligência artificial deve atender então estas duas, no fundo uma interpretação, é um sumário do artigo, do número 1 do artigo 6º que vimos há pouco com a classificação. É um componente de segurança ou é um sistema de inteligência artificial que é ele próprio um dispositivo médico. E foi avaliado, este produto foi avaliado, foi sujeito a uma avaliação de conformidade por terceiros, portanto, por um organismo notificado em conformidade com o regulamento dos dispositivos médicos. Há aqui uma chamada para os componentes de segurança, que também tem uma definição própria no próprio regulamento, e também requer mais à frente alguns esclarecimentos. Como estávamos a dizer, é tudo novo. E quem são os dispositivos? Agora vamos ver um pouco quais são estes dispositivos que têm uma avaliação de conformidade por um organismo notificado. Estão aqui numa lista. Esta lista também está na própria guidance. E, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que em matéria de qualificação, de classificação, nós temos que partir sempre do regulamento de classificação enquanto sistema de IA de risco elevado. Se aqui tivermos no contexto de um dispositivo, partimos sempre dos regulamentos dos dispositivos para depois ver se é ou não um sistema de inteligência artificial de risco elevado. Portanto, e neste contexto estamos a ver aqui que um dispositivo de classe 1 não tem organismo notificado, portanto não terá que cumprir os requisitos aplicáveis aos sistemas de inteligência artificial de risco elevado, mesmo que tenha essa componente. Depois temos os dispositivos de classe 1 estéril. Pronto, seja a partir do classe 1 estéril, são de medição aos reutilizáveis, cirúrgicos, até, digamos, aos de classe 3, todos tendo organismo notificado, estarão cobertos por este
por esta classificação de risco elevado. O mesmo acontece para os DIVs, portanto, os de classe A não estéril não são abrangidos por um organismo notificado, não têm que cumprir com os requisitos específicos do sistema de inteligência de risco elevado, e depois até os de classe B, C e D, esses sim, tendo um organismo envolvido, organismo notificado, serão abrangidos por toda pela aplicação do próprio regulamento. Os INAUS também não são abrangidos por esta legislação em matéria de, portanto, os requisitos aplicáveis ao sistema de inteligência artificial de risco elevado. Bom, só aqui a título de exemplo, uma vez que estamos em qualificação e classificação, veio a público a questão de haver um chat GPT Health, portanto, dedicado à parte da saúde. Haveria muitas questões, será um dispositivo médico ou não, perguntando, aliás, pelas notícias, podemos dizer que não é, por aquilo que vem a público, que está nos próprios sites, que não tem uma finalidade que o enquadre como dispositivo médico, mas também, pronto, se fizerem este exercício e perguntarem a esta inteligência artificial, ele próprio diz que não, portanto, não foi desenvolvido num contexto de uma finalidade médica e, portanto, não seguiu todos os passos no contexto da qualificação como dispositivo médico. Ora, importante, sem dúvida importante para o ciclo de vida de um dispositivo é o sistema de gestão de qualidade. Portanto, tanto no contexto do regulamento da inteligência artificial como nos regulamentos dos dispositivos, é enfatizada a importância de um sistema de gestão de qualidade para garantir a segurança e o desempenho dos dispositivos, incluindo a mitigação de riscos ao longo do ciclo de vida do produto. Ao mesmo tempo, o sistema as obrigações neste contexto são direcionadas, em particular no contexto do regulamento de inteligência artificial, são direcionadas para os dados de governação, para os dados e para a governação dos dados, para a manutenção de registros ou logs, transparência e supervisão humana. E estes devem ser integrados no sistema de qualidade, de gestão de qualidade, que o fabricante do dispositivo médico deve desenvolver. Portanto, não é uma lista exaustiva, isto são apenas alguns detalhes que eu trouxe aqui. Portanto, os fabricantes têm que incorporar todos estes aspectos no seu sistema de qualidade. Um sistema de gestão de risco, algo também estruturante para os dispositivos médicos. Esta informação tem que centram-se nos dispositivos médicos. O sistema de gestão de risco centra-se na saúde e na segurança, enquanto no regulamento de inteligência artificial é mais nos direitos fundamentais. Portanto, tem que ser visto ao longo do ciclo de vida do produto e desde as fases pré e pós-mercado, portanto, e visa mitigar os riscos para a saúde e para a segurança e os direitos fundamentais. É algo que temos que aqui salientar. Os riscos específicos, abordar os riscos específicos da inteligência artificial, em particular, para além dos direitos fundamentais, enviesamento dos dados, erros algorítmicos, a robustez do sistema, são aspectos obrigatórios. Também aqui referir que estamos a falar que são, digamos, enviesamentos não pretendidos, porque poderá haver enviesamentos pretendidos tendo um enfoque em especial de garantir que determinada população, as mulheres ou os homens, dependendo da definição, dependendo do dispositivo, do diagnóstico que se pretenda aqui chegar, também possam se traduzir por digamos, por um enviesamento estendido de dados. Estou a ver o tempo, de facto trouxe uma apresentação muito grande, mas aqui aspectos principais. Governação de dados. A governação de dados foi abordada no webinar 6 pela colega, portanto, relativamente à avaliação clínica, investigação clínica, pela colega Kátia,
E só aqui, portanto, chamo aqui a atenção para este webinar, para irem lá, de facto, visualizar em maior detalhe. Só aqui dizer que o regulamento, ambos os dados são abordados tanto no regulamento do IA, da inteligência artificial, como no regulamento dos dispositivos médicos. Nos dispositivos médicos fala-se na geração de evidência clínica suficiente e no processo de avaliação clínica. Estamos a falar de dados clínicos e também, portanto, também temos que considerar aqui toda a vertente dos dados pré-clínicos antes digamos, chegarmos ao processo de avaliação clínica. Tudo isto, pronto, são dados que devem ser integrados de acordo com os seus procedimentos e técnicas, devem ser documentados, tudo isso vai ser submetido mais tarde ao organismo notificado no contexto da documentação técnica. Para o artigo 10, que é relevante para estas matérias, no Regulamento de Inteligência Artificial, estabelece especificações adicionais relativamente ao conjunto de dados, aos dados e ao conjunto de dados. São dados de elevada, refere que os dados devem ser de elevada qualidade e o acesso a dados também de elevada qualidade. Portanto, e aqui, sobretudo, falar aqui do desempenho é essencial que nesta proporcionem estrutura e garantam o desempenho dos vários sistemas de inteligência artificial, sobretudo quando são utilizadas técnicas que envolvem treino de modelos, com vista a assegurar que o sistema de IA funcione como pretendido e seguro. Para garantir que este conjunto de dados de treino, validação e testagens de elevada qualidade, é necessário aplicar práticas adequadas de governação e gestão de dados. É muito importante e recordemos os 10 mandamentos ou princípios também internacionais que referi há pouco da guideline internacional, que aqui refere que nesta governação de dados também temos que ter algum cuidado, sobretudo para que depois não estarmos a usar os mesmos conjuntos nas diferentes fases. Tomar nota que o Regulamento Geral sobre a Proteção, estamos a falar de dados pessoais, este regulamento é algo que também tem que ter em mente porque tem que ser cumprido. E em contexto de saúde, também chamar a atenção que o Regulamento Espaço Europeu de Dados é outro aspecto a considerar. Pronto, aqui é mais uma chamada de atenção para o webinar ok. Estou a ver aqui o tempo a passar. Não é? Que a importância do tema, acho que podemos dar-se mais 5 minutos. Ok, obrigada então. Vou só aqui chamar mais uma vez aqui a atenção para este webinar 6, onde se fala aqui um pouco de dados também num contexto pré-clínico e clínico, e dizer que o próprio regulamento de inteligência artificial define o que são dados de treino, dados de validação, conjunto de dados de validação e dados de teste. Portanto, tudo isto são as definições importantes a ter em conta. Um aspecto que é de facto relevante aqui também mencionar é relativo à manutenção de registros ou os logs. O Regulamento de Inteligência Artificial exige como um dos requisitos essenciais que todos os dispositivos médicos que tenham em AI considerados sistemas de risco elevado possuam capacidades técnicas para o registro automático de eventos. Portanto, registros ou logs, como queiram conhecer. Portanto, isto durante a vida útil do sistema. Estas capacidades devem permitir o registro dos eventos pertinentes. Isto vai permitir aqui, de facto, acompanhar, sobretudo a nível de rastreabilidade do funcionamento do sistema IA, no contexto da sua finalidade e para dar também alguma informação sobre eventuais problemas que surjam. Portanto, dispor de um sistema, dispor de informações desta forma, ao longo da sua vida útil deste tipo de produtos é essencial para promover a estabilidade e verificar o cumprimento dos requisitos previstos neste contexto, bem como acompanhar as suas operações e acompanhamento pós-comercialização. Aqui chama a nota, por exemplo, a identificação de situações em que um
um dispositivo pode representar um risco devido a um potencial enviesamento nos dados, no conjunto de dados, ou validação ou teste no desenvolvimento inicial ou como resultado de modificações substanciais, é um dos casos que pode ser a informação obtida através destes registros. Outra chamada de atenção também é aqui a documentação técnica. Portanto, os 3 regulamentos obrigam à apresentação de uma documentação técnica compreensiva. Aqui estamos a falar no contexto de um dispositivo médico com AI. Os dispositivos, no caso do regulamento de dispositivos médicos, requerem uma descrição detalhada de software, arquitetura de software, métodos de processamento de dados e estratégias de gestão de risco. Já no caso do AI, exige alguma documentação adicional, com foco em transparência e responsabilidade, ou o accountability, que é uma palavra que a tradução em inglês do regulamento tem, incluindo avaliações de risco, práticas de governação de dados e resultados de testes de desempenho do dispositivo que é um AI de risco elevado. Portanto, é sem dúvida esta interseção, este delta que é preciso perceber e trazer para dentro da documentação técnica do dispositivo médico. A documentação deve incluir informações detalhadas sobre o design do dispositivo, o desenvolvimento, principais escolhas de concepção, design, funcionalidade, características de desempenho, recursos computacionais para desenvolvimento, treinar e testar, e o uso pretendido e finalidade. Portanto, são sem dúvida aspectos que se cruzam ao longo dos 3 regulamentos e necessários para a demonstração da conformidade. É muito texto, eu sei, vão ficar com esta informação e pronto, os regulamentos têm mais, eu só trouxe aqui alguns aspectos e a guidance tem mais, para chamar a atenção, porque são sem dúvida aspectos que são focados na guidance do Interplay. Na questão da transparência, os 3 regulamentos estabelecem obrigações que são complementares, dirigidas tanto aos fabricantes como àqueles que fazem responsáveis pela implantação destes sistemas, para garantir a transparência e o desenvolvimento, implementação e uso do dispositivo médico. Portanto, aqui referi que a transparência é um requisito fundamental para os dispositivos enquanto AIs de risco elevado. Os prestadores ou providers, portanto é a tradução de providers no regulamento em português, devem conceder e desenvolver o produto de forma a que seja garantido que a operação deste dispositivo seja suficientemente transparente para permitir que os responsáveis interpretem os outputs corretamente e usem o sistema adequadamente com apoio de instruções de uso claras e compreensíveis. Aqui referir, e está a vermelho, que a transparência é, sim, importante, contribui para a explicabilidade e, por sua vez, facilita a responsabilidade relativamente a estes produtos e à utilização destes produtos. Supervisão humana, outro aspecto sem dúvida marcante para neste tipo de produtos. O AI enfatiza a importância de estabelecer uma obrigação legal para que o fabricante possa conceber e desenvolver sistemas de IA com mecanismos adequados de supervisão humana. Em particular, as medidas de supervisão humana devem garantir que o sistema seja concebido com restrições operacionais integradas que não possam ser anuladas pelo próprio sistema, portanto, não deixar ao seu livre arbítrio, e responda ao operador humano, portanto, é sem dúvida importante. Permitam a intervenção humana em processos críticos de tomada de decisão. A supervisão humana deve procurar prevenir ou minimizar riscos para a saúde, a segurança ou direitos fundamentais. É por aqui que muitos dos riscos que esta legislação acautela são os que são descritos a nível internacional como críticos para a utilização desta tecnologia. Estou quase a acabar, mas não gostaria também de falar da exatidão, solidez e cibersegurança. Todos estes 3 aspectos são salientados no regulamento, nos 3 regulamentos. Os sistemas, no caso do regulamento de inteligência artificial, é salientada estes 3 aspectos ao longo do ciclo de vida do regulamento.
e, portanto, deve ser considerado no pré-mercado, secure by design, diria, e depois, ao longo do ciclo de vida, até o pós-mercado do produto. No caso dos dispositivos médicos, só aqui salientar que se considera aqui a relação entre o risco relacionados com safety e os riscos relacionados com security. Há aqui este balanço. Falámos sobre isso no webinar 8, onde esteve a nossa colega Raquel. Poderão recordar essa situação. Sem dúvida que nestes produtos a prevenção de acessos não autorizados, ciberataques, explorações e manipulações são importantes, além de garantir a resiliência operacional. Portanto, a implementação de soluções técnicas para lidar com estas vulnerabilidades são sem dúvida importantes. A avaliação de conformidade, outro aspecto que é importante que sejam considerados as diferentes regulamentos, e aqui só chamar a atenção, fazer a chamada de atenção para o webinar 7, onde falámos sobre a avaliação de conformidade, e da colega Ana Margarida, e também aqui referir, como bastante importante, que pela dinâmica destes produtos, não temos esta dinâmica, digamos, estes aspectos de dinâmicas nos regulamentos dos dispositivos médicos, portanto, sistemas que continuam a aprender após a colocação no mercado ou em serviço. As alterações ao sistema de inteligência artificial de risco elevado e ao seu desempenho tenham sido pré-determinados pelo prestador, provider, portanto aqui o fabricante, quando a avaliação da conformidade inicial, e façam parte das informações contidas na documentação técnica, não constituem uma modificação substancial. Este é um aspecto, e falámos há pouco no contexto internacional do EMDRF, que são os planos Predetermined Change Control Plans, que são importantes. Portanto, se à partida já forem consideradas que estes aspectos vão acontecer no pós-mercado, então o fabricante tem que, na documentação técnica, dar informação sobre esta dinâmica para o contexto de avaliação da conformidade. Chamada a atenção, declaração UE e marcação CE, isto é um aspecto que nós vemos no pós-mercado. Eles têm que ser, portanto, há uma única declaração UE de conformidade que compreende os diferentes regulamentos. A marcação CE também será de acordo com uma só, com os regulamentos que aqui tivemos a referir. Resumindo, os sistemas de IA de elevado risco, portanto, enquanto se estivermos a falar no caso dos dispositivos médicos que têm inteligência artificial, tem que compreender ou trazer, salientar e trazer para dentro da sua avaliação os seus fabricantes, a gestão de risco. Portanto, aquele delta que falámos da gestão de risco, a qualidade e a pertinência dos conjuntos de dados utilizados, documentação técnica, terem atenção àqueles aspectos e à manutenção dos registros, os logs, a transparência, a prestação de informações aos responsáveis pela implantação, é, sem dúvida, muito crítica, em particular com esta tecnologia. A supervisão humana, outro aspecto crítico, solidez, exatidão, cibersegurança, a considerar relevantes para mitigar de forma eficaz os requisitos para a saúde, segurança e direitos fundamentais. Autoridades competentes, o que sabemos, a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, foi designada o ano passado como Autoridade Central de Supervisão e Regulamentação da Inteligência Artificial em Portugal. O Infarmed é a autoridade competente para os dispositivos médicos, é a autoridade de fiscalização, é também, no caso dos dispositivos médicos, a autoridade de designação dos organismos notificados que venham a instalar-se em território nacional. Temos algumas iniciativas internacionais, portanto, que estamos a desenvolver e que acompanhamos, para além daquelas que eu referi. Temos aqui é uma notícia pública, o Infarmed aderiu à comunidade internacional dedicada à inteligência artificial. Internamente também temos uma task force dedicada a estas matérias, que cruza também outras áreas, como os medicamentos. Como sabem, a inteligência artificial é uma tecnologia que não só preocupa a nós, a área dos dispositivos, enquanto preocupa os colegas dos medicamentos, enquanto processo, enquanto, digamos, melhoria para os seus processos, nos seus contextos. Desenvolvimentos futuros a terem atenção, porque há coisas que vão mudar. Temos o Ónibus 7 digital, publicado em novembro de 2027, com alterações, de 2025, peço desculpa, com alterações para, já estou a antecipar,
com alterações para o regulamento de inteligência artificial, a saber, portanto, adiciona requisitos para permitir, isto tudo visa a clarificação e a simplificação destas matérias. Requisitos para permitir uma submissão única e um procedimento de avaliação único para a designação de organismos notificados, portanto, dos 3 regulamentos. Havia a data para a aplicação dos requisitos aos dispositivos ou aos sistemas de inteligência artificial de risco elevado, o que se vai aplicar também aos dispositivos médicos, caso integrem sistemas de inteligência artificial. Passará de 2027 para, em princípio, 2028, em discussão. Portanto, isto, de facto, para permitir que haja uma adaptação do mercado, a preparação do próprio sistema para dar voz a estes requisitos. O regulamento dos dispositivos médicos, por outro lado, traz outras novidades, também impactando o regulamento de inteligência artificial. Ou seja, vimos antes que o que ligava o artigo 6º do regulamento da inteligência artificial, o número 1 do artigo 6º, aos dispositivos médicos, era porque falava do anexo 1, secção A. O regulamento, a proposta de revisão dos regulamentos vem aqui dizer que agora altera o regulamento de inteligência artificial, dizendo que eles agora, os dispositivos, vão passar da secção A à secção B. O que é que isso implica? Implica que não vão ter que cumprir com os requisitos aplicáveis, todos aqueles artigos com requisitos horizontais sobre as matérias que acabámos de ver, mas o que acontece é que portanto, vai focar aqui neste artigo 2º, portanto, os sistemas de inteligência artificial classificados como sistemas de IA de risco elevado, em conformidade com o artigo 6.1, que é o tal artigo que faz a classificação de sistemas de risco elevado, relacionados com produtos abrangidos pelos atos numerados na lista da legislação, portanto, constante o anexo 1, secção 1B, apenas é aplicável, depois traz aí os artigos. O que o regulamento, digamos, as revisões as propostas na revisão do regulamento dos dispositivos médicos, o que vem aqui dizer, e considerando abordar aqui um pouco estas matérias, é para evitar que haja potenciais sobreposições, portanto, e permitir aqui uma simplificação, passa a legislação da lista do anexo 1, secção A, para a secção B. Depois, o que vai acontecer é que a Comissão pode ter atos de implementação e aqui baseado nos requisitos aplicáveis que vimos há pouco aos sistemas de risco elevado do anexo 1, secção A. O que estamos aqui a dizer é o seguinte: no fundo, aqueles requisitos que falámos vão-se aplicar sempre aos dispositivos médicos, mas vão ser a adaptação, digamos, a adaptação à linguagem regulamentar dos dispositivos médicos que vai ser trazida, digamos, vai ser trazida de volta para dentro dos regulamentos em matéria de simplificação. O que vem salientar, outro aspecto, e que já vinha salientado anteriormente, é que há sempre aquele reforço, vem reforçar a necessidade da cooperação entre autoridades de fiscalização horizontal e sectorial, dúvida importante. Pronto, e peço desculpa pelo adiantado da hora e agradeço terem estado connosco até agora. Obrigada. Qualquer questão? Temos questões ainda? Eu peço para o adiantado da hora que responderemos depois, talvez, a estas questões, mas não sei se há aqui. É a última? Pois. Há aqui questões que terão que ser vistas posteriormente e vamos referir. E eu passo a justificar. Temos sempre que ver o que se aplica nos regulamentos. E a literacia, diria eu, que se aplica aos fabricantes e a todos os atores. A literacia neste contexto de inteligência artificial, porque também tem que ter, digamos, os conhecimentos, digamos, essenciais no contexto do regulamento dos dispositivos médicos.
uma interpretação mais legal, estou aqui a falar livremente, digamos que esta discussão conjunta deste interplay, que foi discutido com as duas áreas da Comissão e com 2 grupos da Comissão, também não foi simples e tentou aqui acomodar-se os 2 requisitos. Portanto, há aspectos que ficaram ainda de fora. Pode ser, sem dúvida, um aspecto a considerar de futuro, ou dependendo aqui da evolução da revisão tanto do ónibus digital como do regulamento dos dispositivos médicos. Mas o que tínhamos previsto era que fossem identificadas mais questões a serem discutidas conjuntamente com a outra área da Comissão que tutela o regulamento de inteligência artificial, para depois serem publicadas e harmonizadas. Portanto, talvez estas questões que sejam aqui, que tenham sido agora colocadas, possam ser também levadas a, digamos, a uma discussão mais europeia para a harmonização e publicação. E assim beneficiarmos todos. Obrigada. Sim. Gostaria então de fechar este ciclo de webinars, agradecendo não só à Mariana, que fez aqui uma brilhante e importante apresentação, mas também a todos todos os nossos colegas que se dedicaram o seu tempo também a preparar e a apresentar estas matérias. Agradecer também a todos a vossa presença. Esperamos que tenhamos ido de acordo com as vossas expectativas. Relativamente a este último, eu penso que estamos ainda a desbravar estas matérias, estes interplays, é tudo muito novo. Regular sobre tecnologias que avançam muito rapidamente é realmente algo muito desafiante. A tecnologia avança mais depressa muitas vezes que os reguladores conseguem acompanhar essa evolução tecnológica, mas aqui a preocupação sempre é em garantir a segurança, o desempenho do dispositivo e também depois todos os aspectos de security, de resiliência, de transparência, enfim, todos estes outros aspectos e requisitos que a Mariana aqui falou. Esperamos encontrar-vos presencialmente numa ação de fecho, uma mesa redonda, uma pequena conferência, não sabemos ainda ao certo, que gostaríamos muito que fosse presencial e que fosse próxima, não temos data, como disse no início. Queria-vos convidar, se me permitem, àqueles que tiverem interesse na matéria, para o próximo webinar do IFARMED, também relativo a dispositivos médicos, que vai acontecer para a semana. O tema vai ser in-house, portanto, dispositivos médicos que são fabricados e são utilizados dentro de uma mesma instituição de saúde. É claro que talvez não seja do interesse do mesmo público-alvo, não é? Mas convidamos todos aqueles que tenham interesse em ouvir falar sobre in-house, portanto, dispositivos in-house e sobre os seus requisitos, e sobre as obrigações que têm perante a autoridade e perante a sociedade. Nós vamos então, convidamos a estarem connosco para a semana, penso que é na quarta-feira, certo? Quarta-feira também, à mesma hora. A todos, muito obrigado, aos que participaram de um lado e do outro, muito obrigado. Sem esta dinâmica e da presença e da oferta, da partilha desta informação, não teríamos conseguido fazer estes 12 webinars que tiveram, pelo menos considerando os inquéritos que temos recebido, as respostas aos inquéritos que temos recebido, têm sido realmente considerados valiosos a nível do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento destas matérias. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Até para a semana.